Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 16, módulo 2. O assunto, o capacitor. Vamos lá? Junto com os resistores, os capacitores é um dos mais importantes, pois sempre encontramos em quantidade relativamente grande em todo e qualquer circuito eletrônico. Os resistores, como já vimos, é um componente basicamente destinado a resistir à passagem da corrente elétrica, colocando assim maior ou menor obstáculo à sua circulação, com que podemos então controlar a corrente e a tensão à vontade em qualquer circuito. Agora, as funções dos capacitores são bem diferentes, mas não menos importantes nos circuitos. Em essencial, um capacitor é construído a partir de duas placas ou então superfície condutora, quase sempre de metal, mas podemos utilizar outros materiais condutores para ser empregado, separada por meio de um isolante. As placas condutoras, elas são chamadas de armadura, enquanto que o meio isolante que as separam é chamado de elétrico. Preste atenção. Placas condutoras são chamadas de armadura, enquanto que o meio que as separa, que são isolante, são conhecidos também como dielétrico. Observe com atenção a figura ao lado. Nessa figura, mostramos a construção física do capacitor e o nome das suas partes. Preste atenção. Observe que para tornar prático o uso de um capacitor, suas placas condutora armadura, elas são dotadas de terminais de metal, aos quais podemos então realizar as ligações e conexões de diversas. Quanto ao dielétrico, isto é, o isolante, na prática, qualquer material isolante, seja este sólido, líquido ou gasoso, podem ser industrialmente usados na sua confecção. Assim, encontramos na prática capacitores com dielétrico de poliéster, cerâmica, mica, óleo, vidro ou mesmo ar. Observe com atenção esta outra figura. Presta atenção nesta outra figura. Nessa figura, mostramos o símbolo esquemático adotado universalmente para representar o capacitor nos esquema ou diagrama de circuitos. Observe que é muito parecido com a construção física de um capacitor. A presença do material isolante entre as placas do capacitor impede a passagem de corrente contínua se esta for aplicado ao terminal do componente. Preste atenção, hein? Corrente contínua. Provavelmente, o aluno iniciante estará perguntando: mas que utilidade têm os capacitores, uma vez que a sua construção e princípios elétricos permite que o componente armazene energia, isto é, carga elétrica, nas suas placas? Podemos então responder essa pergunta, dizendo que os capacitores eles servem também para retardar ou temporizar uma mudança de tensão, isto é, voltagem, em determinado ponto de um circuito. Pergunta: como os capacitores armazenam energia? Como os capacitores armazenam energia? Observe com atenção o diagrama ao lado. Presta atenção nesse diagrama. No diagrama esquemático, podemos observar o arranjo necessário para que um capacitor possa carregar-se e descarregar a energia. Preste atenção nesse diagrama. Observe que neste diagrama vamos precisar de uma fonte de alimentação de 9 volts. Um capacitor eletrolítico
de 1000 microfarad. Um resistor de 330 ohms e um interruptor push-button NA, capaz de comandar o processo. Estando o capacitor em repouso, isto é, descarregado, ambas as suas placas ou armadura têm a mesma carga elétrica. Portanto, o componente ele está inerte. Neste caso, não haverá uma diferença de potencial, isto é, uma tensão, entre os seus terminais. Ligando-se, isto é, fechando-se o interruptor, o terminal positivo das pilhas atrai os elétrons livres existentes na placa do capacitor a ele ligado, perdendo assim elétrons, que são cargas elétricas negativas. Essa placa ou armadura do capacitor assume cargas positivas em relação a outra placa. O terminal negativo das pilhas, por sua vez, tem elétrons sobrando, por isso é negativo, que são então fornecidos a outra placa do capacitor. Assim, após um certo tempo, contando a partir do momento em que se ligou o interruptor, o capacitor assume uma carga elétrica, manifestada na forma de uma diferença de potencial, que é a tensão, entre a sua placa ou terminais. Esse tempo depende unicamente do próprio valor do capacitor. Quanto maior o valor, maior é o tempo. Assim, se esperarmos um pouco após ligar o interruptor, podemos então desligá-lo e retirar o capacitor do próprio arranjo, que este então guardará a diferença de potencial de 9 volts com quais se carregou. Observe que o capacitor ele levou um tempo e nesse tempo armazenou energia na forma de uma tensão entre os seus terminais. Um capacitor pode armazenar cargas maiores ou menores na razão direta do seu tamanho, na sua própria placa. Preste atenção. Capacitor pode armazenar cargas maiores ou menores na razão direta do seu tamanho, isto é, área da sua própria placa. Assim, quanto maiores forem a superfície das placas condutoras, mais carga o capacitor pode armazenar. Também, quanto maior for o isolante e mais fino for o dielétrico, maior será o valor do isolante, maior valor da capacitância, podendo assim obter o componente. Preste atenção. Quanto maior for o isolante e mais fino for o dielétrico, maior será o valor do isolante, maior valor de capacitância, podemos assim também obter. Se o dielétrico fosse um isolante perfeito e também o meio onde o capacitor estivesse localizado fosse um absolutamente isolante, o estado mostrado seria permanente, até se promover a descarga, como veremos mais adiante. Mas preste atenção. Se o dielétrico fosse um isolante perfeito, coisa que não existe. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.